Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos e bases, influência do íon comum, dando sequência às nossas videoaulas de ácidos e bases. Bom, quando a gente fala de equilíbrio químico, precisamos sempre lembrar do princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando um sistema em equilíbrio é sujeito a uma perturbação, o equilíbrio desloca-se no sentido contrário a essa alteração, até se estabelecer um novo estado de equilíbrio. Na prática, isso quer dizer o seguinte: toda vez que eu tenho um equilíbrio químico, como essa reação de dissociação de um ácido fraco, onde um ácido qualquer se dissocia em H+ e A-, se eu acrescentar íons H+ a esse meio, eu vou elevar a concentração de H+, consequentemente, a razão produto sobre reagentes, que é o valor do Ka, ela vai ser desbalanceada, ela vai sair do valor constante. Então, para que esse valor seja mantido constante, consequentemente, a concentração do par conjugado, do A-, tem que diminuir. Consequentemente, para reduzir a concentração do lado dos produtos, vai ser deslocado o equilíbrio no sentido de formação de mais HA. Então, a forma com que o equilíbrio químico arruma para diminuir essas concentrações é transferindo parte dos reagentes, né, para a forma do ácido original. A mesma coisa acontece se eu aumentar a concentração da minha base conjugada. Também o mesmo princípio vai ocorrer. Se eu adicionar as duas espécies do lado dos produtos, né, aumentando a concentração de H e aumentando o ácido, a base conjugada, o equilíbrio químico também tende a deslocar no sentido oposto. Bom, acho que a melhor forma da gente entender de forma um pouco mais palpável essa questão dos equilíbrios químicos, ou seja, a influência do íon comum, é olhando para exercícios numéricos. Então, aqui nesses dois exemplos, eu tenho uma solução que é somente adição do ácido acético em água pura, e no segundo exemplo, eu estou pegando essa mesma solução de ácido acético, só que eu estou adicionando uma quantidade do íon comum, que é o íon acetato, a esse nosso equilíbrio. Então vamos lá. Para a resolução daquele exercício em que eu só adiciono o ácido, então normalmente a gente faz uso daquela tabelinha que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, onde a gente adiciona todas as espécies aqui nas colunas, coloco as minhas variações das linhas, né, onde eu tenho o início, a variação e equilíbrio químico, e faço as minhas substituições. A concentração inicial de ácido acético, no nosso exemplo, era de 0,1 mol. Na etapa inicial não tenho nada do acetato e nada do íon H+. As variações vão ocorrer, né, porque eu vou produzir um pouco de ácido acetato e H+, e, consequentemente, ela vai diminuir a concentração do ácido acético. Então, no equilíbrio químico, a gente vai ter isso, 0,1 menos x, x e x. Quando eu substituo aquelas incógnitas agora na equação de equilíbrio, eu tenho o seguinte: a minha constante de equilíbrio, produto sobre reagente substituído por seus fatores, fica nessa relação. A gente já sabe que quando o valor do K é pequeno, e nesse caso é 1,8 vezes 10 a menos 5, essa relação, né, a gente pode utilizar aquele conceito da lógica química. Eu sei que o valor do x vai ser pequeno, então essa subtração praticamente vai ser o primeiro fator. Então, sabendo que o valor do x é pequeno, sei que essa subtração aqui vai ser aproximadamente 0,1. Então eu descarto o x e considero a equação mais simplificada. Dessa forma, eu faço aqui 0,1 vezes a constante de equilíbrio, x ao quadrado. Resolvendo essa resolução, a gente chega a um valor de 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O que é isso aqui? Esse valor é a concentração de H+ e a concentração de acetato que eu tenho em solução. A concentração do ácido acético remanescente é 0,1 menos esse valor, né? Então ele representa para nós já a concentração de H+ e do íon acetato.
Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo agora, só que com a adição do íon comum, que é o íon acetato. O acetato de sódio, ele é totalmente solúvel. O sódio é um íon aprótico, ele não influencia o pH das soluções. Todos os componentes que são derivados de ácidos ou bases fortes, eles não interferem no pH. No caso aqui, o sódio é derivado do NaOH, do hidróxido de sódio. Então, ele não interfere. Então, o único íon que acaba influenciando o equilíbrio químico é o íon comum acetato, que é aqui representado por esse equilíbrio. Então, repetindo a nossa tabelinha, tá, todas as espécies, as nossas variações, e agora aqui que vai ser diferente, onde a concentração inicial é de 0,1 e a concentração de acetato adicionado é de 0,01. O H+ no início ainda a gente não foi gerado, mas aí a gente teve uma variação. Bom, o que a gente sabe, o que Le Chatelier fala para nós? Toda vez que eu tenho um equilíbrio químico e esse equilíbrio é perturbado pelo aumento da concentração de uma das espécies, nesse caso nós estamos aumentando o íon acetato, o equilíbrio químico tende a deslocar no sentido oposto. Então, consequentemente, as espécies aqui, elas vão diminuir. Então, a concentração passará a ser negativa, né, ou vai ser reduzida, vamos colocar dessa forma, e a variação aqui vai ser acrescida de ácido acético, né? Então, para compensar o valor do Ka, essas duas espécies vão se unir e produzir o ácido acético. Então, no equilíbrio agora a gente tem uma outra condição, 0,1 mais x, 0,01 menos x e menos x. Substituindo na equação de equilíbrio, né, da mesma forma que a gente fez para o outro exemplo, eu posso fazer aqui também. Sei que o valor do Ka é um valor pequeno, então muito provavelmente o valor do x será pequeno também. Quando eu tenho a presença do íon comum, o valor do x tende a ser menor ainda, né? Então essas somatórias ou essa subtração, elas vão ser praticamente o primeiro fator, sem ter significância nessa relação. Então a nossa equação fica muito mais simples, né? Multiplicando 0,01 por x, menos x, nesse caso sinal negativo, 0,1 pela constante de equilíbrio, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, essa relação passando x para cá, o valor do 0,1 para cá, então a gente tem aqui um valor de menos 1,8 vezes 10 a menos 4. Quem que é esses valores? É o valor de H+ e CH3. Quando a gente compara, né, o valor negativo aqui ele só indica que é a quantidade que foi reduzida. Então, menos com menos acaba ficando mais. É 1,8 vezes 10 a menos 4. Quando a gente compara o valor do x quando na presença do íon comum em solução em aquosa, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma diferença de 1 ordem de grandeza, ou seja, o íon comum influencia negativamente a dissociação. Dissocia-se muito menos ácidos, muito menos o nosso componente, quando eu tenho um íon comum presente no meio. A maior influência no equilíbrio químico sempre vai ser dada pela presença do íon comum. E no nosso caso aqui, ó, a gente pode ver os valores, substituindo. O valor de acetato é o 0,1 menos o 1,8 vezes 10 a menos 4, que dá isso aqui. E o valor do H+, né, o x é menos com menos, então fica 1,8 vezes 10 a menos 4 e 1,002 é a concentração de ácido acético nesse equilíbrio, né? Então, esses são exemplos que a gente tem para demonstrar a influência do íon comum. Um outro fator bastante interessante também para a gente observar quando está falando de íons comuns é quando a gente observa o pH das soluções. Então, vamos pegar como exemplo aquela nossa mesma solução aquosa de ácido acético 0,1 mol por litro. Quando eu coloquei 0,1 mol de ácido acético, a gente viu que a concentração de acetato e H+ é 1,34 vezes 10 a menos 3. Ou seja, se isso é a concentração de H+, eu sei que
pH, é menos log da concentração de H+, que isso me fornece um pH de 2,87. O que seria, nesse equilíbrio químico, o que seria esse pH de 2,87? Nada mais é do que o pH de equilíbrio de uma solução de ácido acético 0,1 mol. E o que ela significa para nós? Esse valor de 2,87 é um valor de equilíbrio. Então, qualquer valor de H+, que for adicionado a essa solução, ela vai fazer com que a concentração de H+ se eleve, o pH cai, né? E aí então eu vou ter um efeito similar ao efeito do íon comum, né? Até porque eu estou adicionando íon H+ a essa minha solução, então o equilíbrio químico vai deslocar nesse sentido. Então, se eu adicionar H+ a esse equilíbrio, eu vou estar promovendo o deslocamento do equilíbrio como fosse um íon comum. Mas e agora, se fosse o contrário? Em vez de reduzir o pH, eu aumentasse o pH. Para aumentar o pH, o que eu preciso fazer normalmente é neutralizar essa espécie, né? Onde eu tenho aqui uma relação de H+, mais OH-, produzindo água. Certo? Essa neutralização vai fazer com que a concentração de H+ agora diminua dentro desse nosso cenário, deslocando o equilíbrio no sentido oposto. Então, quando a gente está falando do íon comum ou do pH, mais especificamente, a gente precisa olhar, observar qual é o pH desse equilíbrio. Então, valores abaixo, íon comum. Valores acima é uma simples neutralização com consequente dissociação. Então, se eu diminuo essa minha concentração, essa relação ela precisa ser reposta. E aí eu dissocio mais o meu ácido de origem. Por consequência, isso causa um deslocamento no sentido dos produtos. Eu acho que uma forma simples é a gente exemplificar com exemplos numéricos. Então, a gente viu que o nosso pH é de 2,87, o pH do equilíbrio químico. Se eu alterar o pH para 4, né, então eu neutralizei a minha solução com hidroxilas, né, e elevei o pH da minha solução para 4. O que isso traz de informações para nós? Quando eu falo que a solução tem pH 4, ela já está fornecendo para nós qual é a concentração de íons H+ no meio, que nesse caso pH 4 é 1 vezes 10 a menos 4. Então, se eu tenho minha equação de equilíbrio e eu já sei qual é o valor de H+, eu já coloco ele aqui. Os demais valores são variáveis, porque é eles que vão sofrer as alterações. Então, o ácido vai diminuir a concentração porque ele vai dissociar mais, e o valor do acetato ele vai ser acrescido, ele vai aumentar para poder manter o valor do K constante. Então, no nosso caso, a equação se resolve dessa forma: 0,1 pela constante de equilíbrio, 1,8 vezes 10 a menos 5, o x aqui, 1,8 vezes 10 a menos 5, x, valor negativo, 1,4x. Resolvendo, colocando o x em evidência e resolvendo as equações, a gente tem essa relação. X é igual a 1,54 vezes 10 a menos 2. Quem é x aqui? No caso, é o acetato dentro desse meio reacional. Veja que a ordem de grandeza 10 a menos 2, bem maior do que os outros exemplos que a gente viu. Então, comprova realmente que o equilíbrio químico se deslocou no sentido dos produtos. Então é isso, pessoal. Esses são os conceitos de influência do íon comum para ácidos e bases. Até mais, um abraço.